Monster Cash histórico começando agora, hein, Vizinho? Cara, tô aqui até... tô até me sentindo deslocado aqui, porque é muito alto nível, muita... A casta tá muito alta aqui, Vizinho. Eu tô me sentindo, sabe? Tipo, ali, você tá na mesa ali com os parentes ricos. Muzi, não preciso nem dizer. Que honra, obrigado por ter aceitado, ter conseguido a gente encaixar essa agenda aí. High level demais, pelo amor de Deus. Bom, eu De um tempinho. e você depois de 13 anos, né? 13 anos, verdade. Já fui Paciente do Dr. Paulo Paulo Musi. Musi. Vamos contar essa história aí durante o podcast aí pra Pessoal, galera ter uma uma visão. honra estar aqui, Fernando Ed, pra mim. Pô, que isso. E eu acho que é o que a gente pode fazer. O meu trabalho é servir. O que eu posso servir vocês, eu tô à disposição. Vamos conversar sem corte Sem filtro. e com história. E muita história. Bora. Cuidado, tá cuidado com o que ansiosa você aí. pede, música. Não, Aqui o não é máximo lugar que pode acontecer. Aqui não é um lugar muito bom pra eu não pedir filtro. Já é Cuidado. natural o filtro, a falta do filtro. Prometo aqui. me comportar. Acho que nem o filtro é natural, né? Doutor, vamos falar um pouquinho de forma breve, né? Muita gente já conhece a sua história assim, mas a gente estava até comentando aqui que veio antes, né? A musculação, a medicina, o amor pelo esporte. Como é que foi a relação Paulo Musi e fisiculturismo ali no começo? Ed, eu acho que eu nem conhecia o esporte quando comecei a treinar. Eu comecei a treinar musculação porque eu morava em Marília, eu gostava de filme de ação, né? Então o que a gente assistia? Schwarzenegger. Conan, Rock. Comando para Matar, né? Esse filme- Predador. Eu conheci Schwarzenegger desse filme, Comando para Matar. Não foi... que eu sou mais novo, né? Eu não peguei Conan novinho. Esse é um filme não é excelente. nossa- É aquele filme que você quer ver, por exemplo, no domingo à noite, né? Fora o Monstercast. Por quê? Porque é Claro. aquele que ele toma uma porrada, ele vai lá e mata todo mundo. É a coisa mais legal que tem. Ninguém sobra. O exército de um homem só, né, cara? Exatamente. Ainda mais que mexem com a filha dele, né? Isso tem um Exato. valor especial pra E mim. ele atravessa o vilão com um cano, né? não é? Que Porra. solta vapor ainda, né? Ou Isso. seja, vamos liberar essa energia, né? Vamos liberar essa pressão do vilão. Cara, tem coisa mais legal que isso? Então, eu assistia isso. Tinha um primo meu, Marto, que fazia... ele fazia exercício e ele fazia arte marcial. Ele fazia capoeira e ele treinava musculação. Meus outros dois primos, Fernando e Gustavo, eles faziam karatê e treinavam musculação na época no Polisport, cara. Olha, coisa muito Polisport. antiga. E aí eu conheci musculação através disso, mas era uma coisa enigmática. Pra você ter uma ideia, né? A academia naquela época, pessoal, não era um lugar que o profissional de educação física ele gostava. Ele tinha até preconceito. O pessoal que fazia, por exemplo, educação física em Marília tinha outras aspirações. Não tinha ser treinador Quais? pessoal. Os Quais caras, eram? eles queriam ser técnicos da equipe de natação. Então, a gente tinha um técnico famosíssimo. A equipe de natação de Marília, do Aeroclube, era sensacional. Treinava com o Zebra. Puta, os caras fazem 10 mil metros de rodagem. Os caras são foda e não sei o quê. Esse técnico, por acaso, era um dos únicos técnicos esportivos que mandavam os atletas fazerem musculação. Os outros, os caras do futebol, os caras de ciclismo, etc., o esporte que fosse, eles falavam que musculação ia deixar o cara atarracado, pouca flexibilidade e que ele ia perder desempenho e ficar muito pesado. Então, a própria musculação era uma coisa vista como se fosse um tipo de atividade de menor, né? Era vista como até um constrangimento. Você faz musculação? É credo, marginalizado, né? né? Exato. E a gente, cara, como que você gosta de treinar? Porque alguém que você gosta te apresenta isso, te ensina um caminho e você fala, pô, eu vou atrás disso. Então, do jeito que a gente conseguia. E lembrando, a gente tá falando de 1992, né? Cara, não tinha internet. Não tinha publicação de livro. Cara, vocês entenderam o que é? Você acha que tinha Belmiro de Salles naquela época que falava, olha, técnicas de intensificação. Não tinha nada disso, Tinha nem cara. Valdemar ainda. É, o Valdemar acho que nem tinha, né? Não tinha. O Nem Valdemar, ele. o professor Valdemar devia ter 15 anos nessa época. Né? Porra. Eu tinha 11, ele tinha 15. Não, As coisas que do é gênero. Não é assim também, pô. Então tá bom, ele tinha 18. Ele tava entrando na faculdade. Mas assim, a gente não tinha orientação. Sim. De fato, você lembrou do professor Valdemar, porque ele foi a primeira pessoa que foi buscar conhecimento lá fora e falou, não, pera lá, fisiculturismo é sério, vou estudar na fonte, eu vou buscar de quem faz isso. E mesmo assim ele foi, né, muito mal visto pela toda uma situação acadêmica, da o pessoal mais formal, né? E porque ele revelou que era toda a face do fisiculturismo, né? O exercício, a alimentação, e falou de medicação. E o pessoal falou, como isso? Né? Até hoje isso é um problema. Imagina em 1990, nos anos 2000. O Rodolfo Pérez conta que
até sofreu processo por conta de Foi. participar lá com o livro. Foi. Né? Ele escreveu o livro e o fato dele ser um coautor, eu lembro disso. Ele foi chamado no CRN, né, para justificar, sofreu um processo, foi uma coisa que não era um assunto nem que ele falou, né? Quem escreveu não foi o Rodolfo, mas como o nome dele estava associado, né, Vamos bater nele também, né? Pois é, e foi. Cara, pra você ter uma ideia, quando a gente começou, eu comecei o consultório com o Rodolfo. Vocês sabem dessa história? A época que eu fui, o Rodolfo tava. Eu lembro que legal. você começou, era você, o Rodolfo, e tinha mais outros profissionais também, ou não? Era só você, o Rodolfo? Não, o começo foi eu e o Rodolfo no consultório de um amigo nosso que é fisioterapeuta, que é o Ciro Alexandre. Né? O Ciroca Pipoca, né? Pronto, contei o apelido dele. Mas o Ciro era fisioterapeuta, ele tinha um consultório na Avenida Paulista e ele me alugava por hora, tipo um coworking. Né? Então ele me alugava uma salinha lá e ele alugava a mesma salinha para o Rodolfo. Então eu atendi o Rodolfo. Porra, hein, e a gente se encaminhava os pacientes para fazer a parte nutricional com o Rô e para fazer a parte de fisiologia do exercício, a parte mais, né, de médica da coisa, fazer comigo. Hoje essa consulta vale milhões, hein? Os dois, Cara, sabe quanto eu cobrava na época? R$200. Caramba. Minha consulta era R$200. Caramba, cara. E aí, depois desse consultório, aí a gente foi junto para Ascensão Alves dos Santos, que fica lá no Brooklyn, que é o consultório que atendi o Ed. Na época que ele pesava 67,9 kg com 12,1% de gordura. Não é zoeira, eu te mostro. Tava até condicionado, 12%. Não, eu tava falando pra ele. Tava, ele tem até certeza. na ficha. Eu lutava Gilberzinho, eu lutava até 61, mano. Pluma, você era categoria peso pluma. Era vergonhoso ser chamado atletas pluma branca. Pô, agora era branca na época. Credibilizou o Monstercast. O hoster, o criador do Monstercast é categoria pluma. Eu tenho 90 quilos hoje, Bezinho. Se você quiser, a gente legal, seleciona, né? E manda tua ficha pra Não galera. precisa não precisa não. Mas aí tem seus dados. Caramba, velho. Isso que é a pessoa organizada. Eu não tenho conversa da semana passada. Não lembro nem o que ele comeu ontem. A gente tem tudo. A gente tem a dieta do Ed, a gente tem os suplementos que o Ed usava, pré-treino, pós-treino. Ele tem uma capivara aí, hein, cara. Cuidado. Não, eu contei pro Museu. Fui lá, né? Pesava... Queria... Né, melhorar meu desempenho. Queria tomar as coisas. Quem que é o cara? Paulo Musi, né? Ele brecou. Fui lá, eu saí frustrado. O Musi não quis me xingando passar o nada. Musi. Cara, mas a gente tem aqui, eu tenho a anotação aqui. Ele é o menino da história da colher de chumbo? Não, cara, esse menino da colher de chumbo era um menino de... Cara, por mais maluca que essa história pareça, ela é verdade, é um menino de Aparecida, cara. Eu lembro que ele veio cheio, acho que uns 3 moletom, cara. Ele sentou na minha frente e falou, sei treinar, eu sei comer, eu vim aqui tomar um negócio pesado. Eu olhei assim, falei assim, cara, esse moleque não tomou nem banho, cara, pra falar em coisa pesada. E aí ele foi lá, aí eu mandei, pô, tomou colher de chumbo, filho? É o que tem que começar.